Estado já perdeu mais de 2 bilhões de reais com falsificação de bebidas e sonegação fiscal no setor. CCJ aprova a criação de programa de interação e apoio entre famílias de crianças com deficiência. Rio de Janeiro é destino favorito do turismo de luxo no Brasil. E projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias tem prazo aberto para apresentação de emendas parlamentares. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. A Comissão de Tributação debateu nesta quarta-feira o impacto da falsificação e da sonegação fiscal na arrecadação do ICMS no setor de bebidas. De acordo com dados apresentados durante a audiência pública, as perdas no estado do Rio de Janeiro já ultrapassam 2 bilhões de reais. O presidente da comissão, deputado Arthur Monteiro, ressaltou que, com base em cálculos da comissão e em dados do Anuário da Falsificação 2024, produzido pela ABCF, estima-se que o estado do Rio de Janeiro perdeu mais de 2 bilhões de reais em arrecadação de ICMS e do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais entre 2021 e 2024, em razão da falsificação e da sonegação de impostos no setor. E lembrou que esse recurso poderia estar sendo investido em saúde, educação e segurança, por exemplo. Tem um valor muito considerável, 2 bilhões que poderia estar no cofre do Estado, investir em segurança, saúde, enfim, bem-estar para a população. Essa comissão aqui vai criar um grupo de trabalho para ver meios de melhorar e coibir essa prática. Eu tenho certeza que a LERJ, junto com o Governo do Estado, Secretaria de Fazenda, Receita Estadual, vai ter caminhos para, se não terminar, mas estancar bem essa perda. Para o diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, Rodolfo Ramazini, o fim do Sistema de Controle de Produção de Bebidas, o SICOB, em 2016, contribuiu para as perdas significativas no setor de bebidas. Segundo ele, atualmente, os prejuízos do setor no país chegam a 90 bilhões por ano e 36% das bebidas ou são contrabandeadas ou são falsificadas. Portanto, a criação de um sistema de rastreabilidade é urgente. Só em arrecadação de impostos estaduais, sem contar os prejuízos também em impostos federais. Ou seja, sem sistema de rastreabilidade e controle de produção, fica muito fácil você sonegar e produzir insumo para a indústria da falsificação. Razão pela qual a ABCF está hermanada com essa comissão para trabalhar para que ferramentas de rastreabilidade possam ser colocadas de novo no setor de bebidas, para combater esse mercado ilegal e o crime organizado. Por outro lado, o fim do SICOB foi defendido pelo gerente jurídico tributário da Firjan, Rodrigo Barreto. Ele lembrou que o sistema tinha um custo elevado, que representava 20% da arrecadação do setor de bebidas no Brasil, e estava obsoleto por conta dos avanços tecnológicos, como a nota fiscal eletrônica. No entanto, ele também acredita na necessidade de melhoria dessa fiscalização através de uma modernização das barreiras fiscais. O SICOB custa hoje custaria 1,8 bilhões por ano para essa fiscalização. O posicionamento é de que o SICOB ficou ultrapassado na medida que a Receita Federal desenvolveu sistemas que já permitem o controle de forma eletrônica. Então, a nota fiscal eletrônica, o SPED, o controle pelo bloco K. Então, por todos esses motivos, o SICOB, que foi muito importante há algum tempo, a gente entende que ele ficou obsoleto e ultrapassado em razão de todos os avanços dos sistemas da própria Receita Federal. A gente precisa evoluir nas barreiras fiscais eletrônicas. A gente já tem sistemas de inteligência artificial que podem confrontar as notas fiscais, o trajeto do caminhão, o peso do caminhão. Então, a gente entende que a fiscalização tem que evoluir nas barreiras fiscais. O professor da USP e integrante da ABCF, José Roberto Savoia, elogiou a iniciativa da comissão que resultou no levantamento dos dados e ressaltou a importância desse debate para avançar na análise de outros modelos de fiscalização que precisam ser aplicados. Quando nós vemos a iniciativa da LERJ de estudar o nível de sonegação no estado do Rio de Janeiro, que alcança cerca de 2 bilhões de reais por ano no ICMS e no Fundo de Combate à Pobreza, nós entendemos que há uma necessidade urgente de se tomar iniciativas que possam combater
essa sonegação e as fraudes. Começou nesta quarta no Teatro João Caetano o 3º Encontro Nacional de Conselhos de Alimentação Escolar. O evento tem a participação de autoridades da área, especialistas e gestores do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. A ideia é debater e aprimorar a execução do programa em todo o Brasil. Nas palestras se discute o PNAE, que é um programa do governo federal que tem como objetivo garantir a alimentação para alunos da educação básica pública, além de melhorar o rendimento escolar e junto promover hábitos alimentares saudáveis. A alimentação é o princípio básico para o bom desenvolvimento do ensino, porque nós precisamos de um corpo saudável para ter uma mente sã e boas condições de aprendizagem. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa ímpar no mundo, é reconhecido no mundo todo como um dos grandes programas de garantias de direitos da segurança alimentar. Para os profissionais presentes ao encontro, entre eles nutricionistas, é necessário priorizar hábitos saudáveis com a qualidade dos alimentos, em que os chamados processados ficam fora do cardápio. Segundo dados do último censo do IBGE, na área de agricultura, das 65 mil unidades, 45 mil são de agricultura familiar, o que gera renda e emprego para o Estado e os municípios. Por isso, valorizar o cultivo natural é muito importante. É sinônimo de saúde e de melhoria do aprendizado. A agricultura familiar, ela gera a economia local. Você está comprando alimentos praticamente orgânicos, que são os melhores alimentos para consumo, e você garante também que esta economia gire na cidade, no município. É uma emancipação econômica também dos municípios fluminenses. Aliás, a gente quer aproveitar a presença da TV Alerj aqui para solicitar que as pessoas, que a população acompanhem o programa de alimentação escolar. Primeiro, nesse canal aqui democrático de comunicação com a população e segundo também na sua própria escola. Verifique se o cardápio está fixado nos refeitórios, verifique se as compras estão adequadas com o arranjo produtivo da região. Quando a gente fala de agricultura familiar, a gente está falando da base alimentar. Tudo que a gente come, está no nosso prato, 70% está na agricultura familiar. Isso não pode ser diferente da alimentação escolar. Hoje a gente tem uma série de políticas públicas que foram lançadas, principalmente o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que tem a agricultura familiar como uma das grandes bases para isso. E segundo, a gente tem um investimento forte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, para esses quesitos, mas fundamentalmente os 30%, que é a geração de emprego e renda para as famílias e para os municípios. A maior parte dos nossos alunos, hoje, e não é só do estado do Rio de Janeiro, a única refeição que ele faz é na escola. Então a gente precisa do alimento de qualidade. E aí tem uma coisa que a gente precisa lembrar sempre. O alimento vem da terra. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, os nossos 92 municípios são férteis na produção. Precisamos apoiar mais esses agricultores familiares que plantam e trazem para a gente. O Estado do Rio pode ter um programa de interação e apoio entre famílias de crianças com deficiência. O projeto de lei que trata sobre o tema foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Foram 60 projetos analisados pelos parlamentares nas sessões ordinária e extraordinária. O projeto de lei do deputado Vinícius Cozzolino tem como principal objetivo garantir suporte emocional aos familiares através de orientação e troca de experiências. Além disso, diversas ações estão previstas no programa, como campanhas de conscientização, mentoria familiar, grupo de apoio interativo e a criação de uma plataforma digital acessível e inclusiva. O objetivo é que o Estado fomente, que o Estado incentive as famílias a interagirem. Muitas famílias podem ajudar outras famílias que tenham crianças com deficiência, e isso é muito importante para que elas troquem experiências,
para que elas se ajudem. Então é uma ajuda mútua. Outro projeto aprovado na CCJ obriga os estabelecimentos de saúde, sejam eles públicos ou privados, a comunicarem ao Conselho Tutelar sobre os casos de alta de recém-nascidos sem a emissão da certidão de nascimento. Segundo dados do IBGE de 2022, o número de subregistros civil atingiu a menor marca da história, aproximadamente 34 mil casos, que equivale a 1,31%. Como justificativa ao projeto, o deputado Vinícius Cozzolino diz que ainda existem lacunas que precisam ser combatidas, principalmente em famílias em situação de vulnerabilidade ou em regiões com menor acesso a serviços de registros. Esse projeto ele colabora com a lei federal, que determina que os pais registrem seus filhos dentro de alguns dias. Então, como isso vai funcionar? Quando os recém-nascidos saírem dos hospitais sem serem registrados, os conselhos tutelares serão notificados para que acompanhem esses casos. Ou seja, os pais serão acompanhados para que não haja subregistro, para que eles vão ao registro civil de pessoas naturais e façam o registro desses bebês. Também pode ser criada no Estado a Política Estadual dos Deslocados Ambientais e Climáticos. O principal objetivo do projeto da deputada Verônica Lima é garantir apoio contínuo às populações atingidas por eventos naturais, adotando estratégias de prevenção para evitar ou minimizar as causas da mudança do clima e reduzir os danos causados. Acompanhe agora no nosso Giro de Notícias. O Rio de Janeiro é o destino favorito do turismo de luxo no Brasil, de acordo com um levantamento de uma organização internacional do setor. As atividades de promoção nacional e internacional e as experiências únicas fizeram com que a cidade carioca voltasse a figurar no topo do ranking. Com mais de 744 mil visitantes estrangeiros apenas no primeiro trimestre, o estado já superou em 51% o crescimento do fluxo de turistas internacionais em relação a 2024 e segue firme rumo à meta estabelecida pela Secretaria Estadual de Turismo de chegar à marca de 1,8 milhão de turistas internacionais em 2025. O setor de supermercados do estado do Rio segue mostrando protagonismo no cenário nacional na geração de empregos. Em março, foram abertos no setor 232 postos de trabalho, com carteira assinada, resultado que representa o segundo mês consecutivo de desempenho positivo no estado, dado este que mantém o Rio entre os principais polos empregadores no setor do país. No segmento regional, o setor supermercadista fluminense foi o único do Sudeste no primeiro trimestre de 2025 que registrou saldo positivo de empregos formais, com mais de 190 vagas, enquanto estados como São Paulo apresentaram saldo negativo de 1.174. A saúde bucal no Brasil apresenta desafios, com a cárie dentária sendo o principal problema. Dados mais recentes da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, um estudo realizado pelo Ministério da Saúde, revelam que 41,2% das crianças brasileiras de 5 anos possuem cárie não tratada e aproximadamente metade dos adultos e cerca de 1/3 dos idosos também sofre com este problema. A Prefeitura de Volta Redonda vem reforçando o atendimento nas 9 clínicas odontológicas concentradas existentes no município. Elas oferecem procedimentos de prevenção, como orientação de higiene bucal, aplicação de flúor, escovação supervisionada e tratamentos restauradores, além de próteses totais e parciais. Já em São Gonçalo, a Prefeitura conta com o programa Saúde na Escola. O objetivo é manter a saúde bucal dos estudantes, evitando complicações e doenças que podem surgir pela falta da limpeza dos dentes. O plenário abriu hoje o prazo para a apresentação de emendas ao projeto que trata das diretrizes para a elaboração do orçamento de 2026. O texto passou hoje pelo segundo dia de discussão. A mensagem enviada pelo governo prevê a arrecadação de 109,5 bilhões de reais e despesas da ordem de 125 bilhões, o que representa um déficit aproximado de 16 bilhões para o ano que vem.
As principais despesas do Estado são com pagamento de pessoal, encargos sociais e dívida pública, que somam quase 63% do total de gastos. O déficit orçamentário cresce na previsão para os próximos 2 anos também. Vai a 19 bilhões em 2027 e 21,5 bilhões em 2028. Os deputados defendem a adesão do Estado ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, que permite a renegociação de dívidas com a União. Agora, os parlamentares têm 5 dias úteis para apresentarem emendas ao projeto. Essas emendas serão avaliadas pela Comissão de Orçamento e o projeto, então, retorna ao plenário para a votação final. A lei que promove a acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida pode ser complementada com a inclusão de novos beneficiários que tenham diagnóstico de transtorno mental ou doenças neurodegenerativas. Devem ser beneficiadas pessoas com transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático, transtorno do pânico, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, transtorno do espectro autista, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica e doença de Huntington. As doenças neurodegenerativas vão depender de avaliação médica sobre a autonomia de mobilidade do paciente. A lei garante atendimento prioritário em serviços públicos, além de acesso à cultura, educação e trabalho. O projeto do deputado Samuel Malafaia foi aprovado e segue para a redação final. E o Estado pode ter um programa de prevenção à doença de xantomatose cerebrotendinosa, uma doença genética rara que afeta o metabolismo. Pessoas com a doença começam a ter os primeiros sintomas na infância, com grande acúmulo de gordura em praticamente todos os tecidos, principalmente nos tendões de Aquiles, cérebro e pulmões. Entre as manifestações mais comuns da doença estão a catarata e lesões neurológicas. O projeto do deputado Átila Nunes foi aprovado em primeira discussão. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.